Traições que marcaram épocas. Judas e Pedro, bem-vindos, caros espectadores, a um mergulho profundo na narrativa de duas traições que ecoam através dos séculos. Hoje, exploraremos as escolhas de Judas Iscariotes e Pedro, e quem o trairia. Depois de dizer isso, Jesus ficou perturbado no espírito e testificou: "Em verdade vos digo, um de vocês vai me trair." Seus discípulos se entreolharam, sem saber a qual deles ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro acenou para este discípulo e disse: "Pergunte-lhe qual ele quer dizer." Recostando-se em Jesus, perguntou-lhe: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der este pedaço de pão depois de mergulhá-lo no prato." Depois, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: "O que você está prestes a fazer, faça rapidamente." Mas ninguém na refeição entendeu por que Jesus disse isso a ele. Visto que Judas estava encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo para comprar o que fosse necessário para a festa, ou dar algo aos pobres. Satanás fez um ataque implacável à alma de Judas, assim como ele faz um ataque implacável a todos os que escolhem seguir a Cristo. Nós lemos sobre o ataque de Satanás em Judas. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Agora eu te pergunto, por que Judas? Satanás não ganha nenhuma base na vida das pessoas que estão andando na luz com Jesus. Ele só ganha acesso quando a porta está aberta. E Judas foi o discípulo que deu legalidade para o inimigo trabalhar. Judas estava roubando da bolsa de dinheiro coletado, e quando ele manteve esse pecado em segredo, Satanás entrou nele. Ele fez um acordo com os chefes dos sacerdotes e então se sentou à mesa do nosso Senhor com pecados conhecidos que ele não confessaria, e Satanás entrou ainda mais fundo em sua vida. Pecados não confessados abrem a porta para o poder de Satanás. Satanás joga suas cartas explorando a fraqueza de Judas. A ganância, antes uma semente, agora cresce para tornar-se uma árvore de decisões errôneas. Seduzido pela promessa de ganho pessoal, Judas procura os líderes religiosos para fazer um acordo sombrio. O relato bíblico destaca que Judas, movido pela ganância, trai Jesus, fazendo um acordo com os líderes religiosos para entregá-lo em troca de 30 moedas de prata. O momento da traição chega. O beijo de Judas, que deveria ser um gesto de amizade, torna-se o símbolo de sua ganância descontrolada. Este trágico episódio nos lembra das armadilhas da busca desenfreada por riquezas e do papel que influências negativas podem desempenhar em nossas escolhas. Agora mudamos nosso foco para Pedro, o discípulo destemido que, em um momento de fraqueza, negou conhecer Jesus 3 vezes. Uma escolha que revelou a vulnerabilidade da condição humana. Aquele olhar penetrante de Jesus após a 3ª negação ecoa a angústia de uma traição diferente. A pergunta que surge é: qual dessas traições foi a pior? A entrega calculada de Judas ou a fraqueza momentânea de Pedro? Ambas as traições carregam consigo nuances complexas. Judas, motivado pelo desejo de ganho material, escolheu deliberadamente entregar Jesus. Pedro, por outro lado, sucumbiu à fraqueza humana, cedendo à pressão do momento. A profundidade da traição é medida não apenas pelas ações em si, mas pelas motivações do coração. À medida que refletimos sobre essas traições, somos lembrados de que a fragilidade humana e as escolhas difíceis são parte intrínseca da experiência humana. A história de Judas e Pedro ressoa não apenas como um relato do passado, mas como um espelho que nos desafia a examinar nossas próprias escolhas. Após a prisão de Jesus, Judas, tomado por remorso, tenta devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Ele sabia que tinha traído sangue inocente. Ao não encontrar alívio, ele lança o dinheiro no templo e, desesperado, vai a um campo onde termina sua vida tragicamente. Voltamos a Pedro. Pedro foi avisado e a negação era apenas uma questão de tempo. Pedro seguia Jesus de longe até que alguém questionou sua proximidade com o Mestre. O fato do discípulo segui-lo de longe mostra que o desejo de Pedro era manter-se escondido, sem ser envolvido com o que estava acontecendo e não se comprometer com Jesus. Assim como ele, nós também estamos sujeitos a negar Jesus se o seguimos de longe, se não queremos nos envolver com o Mestre, ou com medo disso nos comprometer de alguma forma. Antes do canto do galo,
Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Ele que jurou ir com o Mestre até as últimas consequências negou ter algum vínculo com ele por 3 vezes. Não foi um negar isolado, mas Pedro insistiu e chegou até a jurar que não tinha nenhum envolvimento com Jesus depois de tudo que viveram juntos. A Bíblia relata que Pedro negou Jesus, enquanto o olhar de Jesus estava fito nele. Imagina você ser traído cara a cara, e isso depois de ter recebido os juras de fidelidade. Pedro foi o discípulo que mais viu os feitos de Jesus, e foi justamente este discípulo que o negou. Depois de negar a Jesus por 3 vezes, Pedro se lembrou das palavras do Mestre que o preveniu do perigo que o cercava. O fato de Pedro ter se lembrado quer dizer que por algum momento ele se esqueceu do que Jesus dissera. Talvez se ele tivesse se lembrado, não negaria o Cristo. Mas o esquecimento o levou a tropeçar e a cair. Infelizmente, nós também estamos sujeitos a negar a Jesus se nos esquecemos de suas palavras e de seus ensinos, que nos alertam e nos preparam para a vida e enfrentar os momentos mais críticos permanecendo fiéis a Ele. Pedro negou a Jesus e chorou amargamente. Entretanto, não se trata apenas de chorar pelo pecado cometido. A continuidade da história narrada nos Evangelhos e demais livros do Novo Testamento revela que tanto Pedro como os demais discípulos foram perdoados e transformados após a ressurreição de Jesus. Aqueles homens nunca mais negaram a Cristo e a sua fé. Pelo contrário, eles foram perseguidos por serem servos de Jesus. E mesmo sendo presos, torturados e ameaçados, continuaram a proclamar o Evangelho, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O perdão de Jesus está disponível a quem se arrepende de seus pecados. Nas histórias desses 2 homens encontramos a diferença entre remorso e arrependimento. Judas teve remorso que gera culpa. Pedro teve arrependimento que gera mudança de vida. Judas se entregou às trevas e Pedro, depois de chorar amargamente, se arrependeu e buscou o dono do perdão. E assim concluímos nossa jornada pelas traições de Judas e Pedro. Convido vocês, espectadores, a compartilharem suas reflexões nos comentários abaixo. Qual traição você considera mais impactante e por quê? Juntos vamos explorar as complexidades desses momentos cruciais na história da humanidade. Se inscreva em nosso canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo para mais vidas transformadas à luz do Evangelho.